E se nós estamos aguardando qual vai ser a decisão de Alexandre de Moraes, eu chamo aqui Luísa Martins, a nossa analista que é focada no Poder Judiciário do Brasil. Luísa, primeiramente, boa tarde para você, aqui na programação do Bastidores comigo. E eu sei que você apurou que o ministro deve acatar esse pedido da PF e prorrogar o prazo para a conclusão do inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Já há uma expectativa de qual vai ser esse prazo? Oi, Estevão. Prazer dividir a tela com você. Salvo engano, acho que é a primeira vez que estamos juntos aqui na tela da CNN Brasil. Prazer é meu, né? Os conterrâneos. Vamos lá. Aqui. Os conterrâneos, isso mesmo. Estevão, tem em geral, um padrão, digamos assim, uma praxe, é prorrogar por 60 dias. Normalmente, a Polícia Federal, ela pede uma prorrogação do inquérito quando ainda tem diligências pendentes, né? Nem sempre dá tempo de concluir tudo aquilo que a Polícia Federal tem que fazer no prazo inicial que é aberto pelo ministro relator, no caso é o ministro Alexandre de Moraes, em relação a uma investigação que é, sim, delicada, né? E considerada complexa dentro para os padrões, né, que têm sido observados dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a PF pede mais prazo e a tendência, em geral, é que o ministro relator conceda esse prazo para que a PF possa fazer, né, completar essas diligências, essas providências e elaborar com isso o seu relatório final. Então, provavelmente, pelo que eu observo de outras decisões do ministro, que em outros inquéritos concedeu esse prazo a mais, normalmente a prorrogação é por 60 dias. Como estava nos explicando a Thaisa, vários dos inquéritos que tramitam no Supremo, Estevão, eles são prorrogados muitas vezes. E é sempre assim, 60 dias, depois mais 60 dias, mais 60 dias, porque à medida que a PF vai comprovando essa dificuldade, né, de tomar um depoimento ou de produzir, de achar uma determinada prova, uma determinada evidência, vão acontecendo, né, essas prorrogações. É claro que quando as prorrogações começam a ser excessivas, né, demais, há um entendimento de que esse inquérito não pode ficar aberto por tanto tempo sem que a PF consiga ali obter minimamente elementos de prova que justifiquem, então, né, o prosseguimento dessa investigação e aí o inquérito é encerrado. Como essa é a primeira vez que a PF está pedindo prorrogação de prazo, nesse caso de Eduardo Bolsonaro, né, no caso que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e em que medida essa atuação ela busca atentar contra a democracia brasileira e contra as instituições democráticas, em especial o próprio STF, a tendência é de que Moraes conceda esse prazo, né? É a primeira vez que a PF está pedindo, então é muito improvável que não haja ali uma decisão favorável do ministro Alexandre para essa prorrogação. A gente espera isso aí para os próximos dias, não se descarta que até hoje já vem essa decisão, é uma decisão bastante simples em que ele apenas concede mais prazo conforme pedido pela PF para poder completar aí as providências que ainda estão faltando. E a partir, só para concluir, a partir do relatório final da PF, né, se ela conseguir concluir tudo em 60 dias e elaborar o seu relatório final com um indiciamento ou não do deputado licenciado, aí é aquele rito que a gente sempre observa, né, Estevão, de levar esse relatório, enviar esse relatório para a PGR, a quem cabe, no fim das contas, o oferecimento de uma denúncia. Mas a gente pode esperar, sim, com bastante certeza, eu diria, uma prorrogação do prazo pelo ministro Alexandre de Moraes. Luísa, e essa denúncia, se apresentada, pode fazer com que Eduardo Bolsonaro seja forçado a retornar ao Brasil? Existe algum indício que pode fazer com que o deputado venha para o território nacional? Difícil nesse momento, Estevão, porque mesmo no oferecimento da denúncia, essa é uma fase que ainda não tem um juízo de culpa, né? É apenas um conjunto de evidências ali que apontam para uma atuação ilegal, né, indevida do deputado licenciado no exterior. Mas é algo que ainda não tem uma condenação, não tem um mandado de prisão, por exemplo, como a gente viu com o caso da deputada federal Carla Zambelli, que já havia sido condenada pelo Supremo, tinha um mandado de prisão em aberto. E aí isso acabou fazendo com que o governo pedisse a extradição da parlamentar. No caso de Eduardo Bolsonaro, ainda está na fase das diligências iniciais, está ainda na fase da suspeita, ele não é acusado, ele não é réu, é apenas investigado nesse primeiro momento por essa atuação nos Estados Unidos. Se a PGR oferecer a denúncia, ainda assim ele vai permanecer na condição de investigado, mas aí a denúncia é levada para julgamento no Supremo, que decide se Eduardo Bolsonaro deve ou não se tornar réu no processo. E aí, depois que ele se torna réu, é um longo caminho ainda a se percorrer, Estevão. Tem aí
ali um aprofundamento da investigação, como a gente viu até na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, né? Depoimentos de testemunhas, produção eventualmente de novas provas, o interrogatório do próprio deputado, né? Então tem um caminho aí a se percorrer até que haja um julgamento de mérito, né? O julgamento em que o Supremo define ali se Eduardo Bolsonaro, a partir de uma eventual denúncia da PGR, deve ou não ser condenado por esse crime. E aí, com a condenação, ainda cabe recurso por parte da defesa, e aí é só depois da negativa desses recursos que o Supremo determina, de fato, o cumprimento da pena, né? Se de fato ele for condenado por essa atuação nos Estados Unidos. Então, no momento, não há essa perspectiva de haver algum pedido de extradição nem nada do tipo. As coisas, os fatos e os eventos ainda estão em apuração, não tem nenhuma denúncia ainda contra o deputado federal licenciado, não tem nenhuma acusação de nenhum tipo. Então, nesse momento, ele pode ali permanecer nos Estados Unidos, mas a gente vai acompanhar, é claro, todo o desenrolar dessa investigação.